Olá pessoal, eu sou o Noé do canal Descobrindo o Homem e estou aqui com um novo vídeo. Hoje eu vou falar rapidamente para vocês sobre HIV, AIDS, em português, SIDA. O que é então AIDS? AIDS é uma sigla em inglês que tem um correspondente na nossa língua, que é SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Por que adquirida? Porque após o contágio pelo vírus, que é o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, a pessoa lentamente vai perdendo a imunidade ou o seu sistema de defesa para de ser eficiente e permite que infecções oportunistas causem dano ao organismo da pessoa infectada. Quais são os mecanismos de contágio? A pessoa pode se contaminar através de relações sexuais não protegidas, pois os líquidos sexuais, o sêmen, o esperma do homem, assim como as secreções vaginais, contêm o vírus quando a pessoa está infectada. Então, se você não utiliza uma proteção, no caso o preservativo, você está sujeito à contaminação. Outra forma é a utilização coletiva de seringas e agulhas contaminadas. Às vezes, grupo de pessoas, usuários de drogas, utilizam a mesma seringa e a mesma agulha para fazer a injeção dessas drogas naquele grupo, naquele momento. E às vezes uma dessas pessoas está contaminada e após ela utilizar essa agulha, ela passa a contaminar as outras pessoas que também vão utilizá-la. Outra forma é através do aleitamento materno e eventualmente durante o parto, quando a mãe não está fazendo o tratamento. O leite materno também contém o vírus da AIDS, se a mãe for contaminada, e pode contaminar a criança no aleitamento. Outra forma é através de material cortante ou material perfurante que possa estar contaminado com o sangue de alguém que estava contaminado pelo HIV. Então, por exemplo, alicatinho de unha, cortadores de unha, materiais de sutura, materiais odontológicos, uma série de coisas que podem ser perfurantes ou cortantes contaminadas. Outra forma é a transfusão de sangue com sangue contaminado. Hoje em dia já está diminuindo muito essa possibilidade, porque os laboratórios fazem com rigor os exames das pessoas que vão fazer a doação do sangue antes de aceitar esse sangue como algo que vai ser utilizado em algum paciente num momento de necessidade. Essas são as formas comuns de contágio. Após a infecção ou contágio, a pessoa passa para a primeira fase da infecção, que a gente chama de fase aguda. Pode durar de 3 a 6 semanas. Nessa fase já começa o comprometimento das células de defesa do nosso corpo. E as células de defesa mais comuns a serem atacadas são os linfócitos T do tipo CD4. Então esses linfócitos vão sendo atacados por esses vírus porque eles precisam de uma célula para se reproduzirem, eles precisam do DNA da célula. Eles penetram essa célula e quando estão dentro da célula, eles alteram o DNA dessa célula de modo que essa reproduz muitas cópias desses vírus. Aí, após um certo número, a célula acaba se tornando inapta para a sua própria função, ela acaba se destruindo e nessa ruptura são liberados muitos vírus na circulação e o ciclo recomeça. Então, durante um certo tempo, há um equilíbrio entre a destruição desses linfócitos e o tempo de vida, de maturação e de morte dos vírus. De modo que a pessoa pode ter resistência ao aparecimento da doença propriamente dita. Esse tempo é muito variável. Voltando à fase aguda, que pode durar de 3 a 6 semanas, a pessoa tem sinais muito semelhantes à gripe, o que faz passar despercebido a possibilidade do diagnóstico pelo contágio do HIV. Depois disso, tem esse período que eu expliquei para vocês, que pode durar de meses até muitos anos, dependendo da resistência da pessoa. E por que esses vírus não são destruídos pelo nosso corpo, como acontece com a maioria das outras infecções virais? Por causa da capacidade de mutação desses vírus e oferecerem uma resistência à nossa própria imunidade. Então, com o tempo, vai havendo uma destruição desses linfócitos T.
até que chega um ponto em que eles caem muito e a nossa defesa diminui muito e nós nos tornamos suscetíveis às infecções secundárias. E aí aparece a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS ou SIDA, como a gente explicou. Os linfócitos T nas pessoas normais que não estão contaminadas, eles variam de 800 a 1.200 por milímetro cúbico. Quando a pessoa evoluiu durante um longo tempo com a doença, onde houve uma destruição muito grande dessas células, eles às vezes caem abaixo de 200. Se a pessoa fizer tratamento, obviamente o curso da doença vai ser muito diferente. Mas as pessoas que não estão em tratamento ou que não perceberam que estão contaminadas podem chegar a esse ponto e acabar desenvolvendo doenças que são muito graves e às vezes até fatais. Também acho importante falar para vocês que após o contágio, a pessoa demora entre 30 a 60 dias para produzir anticorpos contra o vírus, o que dificulta o diagnóstico laboratorial nesse período que a gente chama de janela imunológica. Então, se você acha que pode ter se contaminado e ainda assim apareceu negativo nos exames nesse pequeno período, esse intervalo em que a pessoa não tem exame positivo, você deve se precaver para evitar a possível transmissão para uma outra pessoa desse vírus através de relações sexuais e outros mecanismos. É importante, então, a gente frisar, por isso eu vou citar novamente, os líquidos onde o vírus pode estar presente. Sêmen, ou esperma do homem, nos líquidos e secreções vaginais, no sangue e no leite materno. A forma de transmissão do HIV eu já expliquei para vocês. É importante lembrar também que não existe mais aquilo que antigamente se chamava de grupo de risco. Logo que apareceu a AIDS, muito pouco se sabia a respeito. Então, teve vários nomes que provocaram muitos estigmas sociais, infelizmente, causando uma terrível angústia e uma vergonha e um medo muito grande nas pessoas que se viam contaminadas. Eles chamavam de nomes como, por exemplo, câncer gay e coisas do tipo. Hoje em dia, qualquer pessoa pode correr o risco de se contaminar se não tomar as precauções que são necessárias para evitar o contágio, como eu expliquei no início desse vídeo. Então, nós não temos mais um grupo de risco. Qualquer pessoa é suscetível a adquirir a doença. Como evitar, então, a doença? Utilizando preservativo nas relações sexuais. Quando você for utilizar um serviço que precisa de material cortante ou perfurante, como, por exemplo, serviço de manicure, serviço odontológico, é importante se certificar de que existe uma esterilização adequada desse material. No caso da manicure, às vezes é até interessante que você compre o seu próprio material e você leve para ser utilizado com você mesmo quando você for fazer as suas unhas e outros tratamentos que eventualmente precisem usar um material cortante, né? Outra coisa é utilizar a seringa e agulha individual. Se você é usuário de droga ou utiliza a seringa para algum tipo de tratamento, alguma coisa coletiva, é melhor que cada pessoa tenha a sua própria seringa e a sua própria agulha. Esses são mecanismos de defesa bastante eficientes. A gente não pega a AIDS abraçando as pessoas, dando um beijo, comendo com aquela pessoa na mesma mesa, mesmo utilizando talheres, você não vai pegar a AIDS dessa forma. Mas você pode se cuidar para evitar passar ou pegar a doença através dos mecanismos de contágio oficiais, que são esses que eu falei para vocês. Como a gente sabe, então, é uma doença de longa duração e para a qual hoje existem muitos tratamentos. Apesar de existirem muitos tratamentos e esses tratamentos serem bastante eficientes, eles não são capazes de destruir ou de exterminar todos os vírus que estão no corpo da pessoa que está tratando. Mas ele consegue reduzir muito mesmo essa replicação viral, de modo que a pessoa leva uma vida normal durante anos e é possível que viva para sempre, até fazendo o tratamento, sem seguir as orientações corretas. No Brasil, o tratamento é gratuito e o SUS garante o tratamento para as pessoas que têm o diagnóstico. Hoje em dia tem até o teste rápido que você pode fazer em unidades de saúde.
A pessoa faz um exame muito simples na unidade de saúde, chega, conversa com um enfermeiro ou com alguém que vai fazer o acolhimento dessas pessoas e, depois dessa conversa, é feito um teste rápido. Se houver um positivo, ou se ainda a pessoa tiver dúvida, então é feita uma coleta de sangue mandada ao laboratório e segue os trâmites normais dos protocolos que são estabelecidos pela Secretaria da Saúde e pelo Ministério da Saúde no Brasil. Se tiverem alguma dúvida, procure os médicos nas unidades de saúde, todos estão qualificados a dar qualquer tipo de orientação a respeito do problema. Se você gostou do nosso vídeo, então dá um joinha aí embaixo, visita a nossa fanpage, faça perguntas, participe, se inscreve no nosso canal. A gente vai ficar muito feliz com isso. Eu também faço um convite a vocês. A gente fez uma reformulação da nossa página, descobrindoohomem.com.br. Está muito bonita a página, nós temos muitos textos, muita coisa interessante que eu acho que vai cativar a maioria dos gostos. A gente não está se limitando a falar só sobre saúde, a gente também fala sobre outros assuntos. Vão visitar, conheça o nosso trabalho. Obrigado e até o próximo vídeo.